Uma história absolutamente fascinante e perturbadora. Depois de assistir, fico com uma pergunta: o que vocês acham que realmente motivou as 74 pessoas? Foi pura fé e devoção, uma forma de manipulação psicológica genial por parte da rainha Puabi, ou uma pressão social tão intensa que a morte era a única opção honrosa? Deixe sua teoria nos comentários. Olá, queridos espectadores do nosso canal. Sejam muito bem-vindos a mais uma jornada pelas páginas mais sombrias e perturbadoras da história humana. Eu sou seu anfitrião nesta expedição ao passado, onde os segredos mais macabros aguardam para serem desenterrados das profundezas do tempo. Antes de começarmos nossa investigação sobre um dos rituais mais chocantes já descobertos pela arqueologia, eu preciso fazer um pedido especial. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, por favor, clique no botão de inscrição agora mesmo. Nosso trabalho de pesquisa histórica depende do apoio de vocês. E cada nova inscrição nos motiva a continuar desenterrando essas histórias fascinantes e aterrorizantes que moldaram nossa civilização. Capítulo 1. O chamado do canal hoje. Vamos viajar para o coração da antiga Mesopotâmia, para uma época em que os deuses caminhavam entre os mortais, e a morte era apenas uma passagem para um reino ainda mais poderoso. Nossa história se passa há mais de 4.500 anos, nas areias escaldantes do que hoje conhecemos como Iraque, onde uma descoberta arqueológica revelaria um dos capítulos mais perturbadores da natureza humana. Imaginem por um momento, vocês estão em 1922, o mundo ainda se recupera dos horrores da Primeira Guerra Mundial, quando um arqueólogo britânico chamado Leonard Woolley faz uma descoberta que mudaria para sempre nossa compreensão sobre os rituais funerários antigos. Nas ruínas da cidade suméria de Ur, ele encontra algo que desafia toda a lógica humana. Uma tumba real onde 74 pessoas escolheram voluntariamente beber veneno para acompanhar sua rainha na morte. Não estamos falando de um assassinato em massa ou de uma execução forçada. Estamos falando de um ritual tão profundamente enraizado na cultura suméria que dezenas de pessoas, guerreiros, músicos, servos e damas de companhia, marcharam calmamente para suas próprias mortes, vestindo suas melhores roupas, carregando seus instrumentos musicais, e se posicionaram em formação perfeita ao redor do corpo de sua rainha morta. A rainha Puabi, cujo nome significa Palavra do Pai, não era apenas uma governante comum. Ela era considerada uma ponte entre o mundo dos mortais e o reino dos deuses, uma figura tão poderosa e venerada que sua morte não poderia ser enfrentada sozinha. Seus súditos acreditavam que acompanhá-la na jornada final era não apenas uma honra, mas uma necessidade cósmica para manter o equilíbrio entre os mundos. Mas como exatamente isso aconteceu? Como uma sociedade inteira chegou ao ponto de normalizar o suicídio ritual em massa? E mais importante, o que realmente aconteceu naquela noite fatídica, quando 74 almas escolheram a morte voluntária? As evidências arqueológicas pintam um quadro ao mesmo tempo belo e aterrorizante. Os corpos foram encontrados em posições que sugerem uma morte pacífica, não há sinais de luta, não há ferimentos violentos, não há indicações de que alguém tentou escapar. Em vez disso, cada pessoa parece ter simplesmente se deitado em sua posição designada e esperado que o veneno fizesse seu trabalho. Os arqueólogos descobriram pequenas taças de cobre ao lado de cada esqueleto, ainda contendo resíduos de uma substância que os cientistas modernos identificaram como uma mistura letal de ópio e outras plantas venenosas. A preparação era sofisticada, projetada para induzir uma morte relativamente rápida e indolor, uma consideração que sugere que este não era um ato de crueldade, mas um ritual sagrado executado com o máximo cuidado e reverência.
O que torna esta descoberta ainda mais perturbadora é a organização meticulosa do evento. Os corpos estavam arranjados em fileiras perfeitas, cada pessoa vestindo suas melhores roupas e joias, como se estivessem participando de uma cerimônia de casamento em vez de um ritual de morte. Os músicos ainda seguravam suas harpas e liras, os soldados empunhavam suas lanças cerimoniais e as damas de companhia usavam elaborados penteados ornamentados com folhas de ouro. Esta não era uma morte desesperada ou caótica, era uma performance cuidadosamente coreografada, um último ato de devoção que transcendia o medo natural da morte. Mas o que poderia motivar tamanha lealdade? O que a rainha Puabe representava para seu povo que tornava impensável deixá-la partir sozinha para o além? Para entender completamente este mistério, precisamos mergulhar nas profundezas da cosmologia suméria, onde a morte não era vista como um fim, mas como uma transformação. Os sumérios acreditavam que seus governantes eram escolhidos pelos deuses e que sua morte terrena era apenas o primeiro passo em uma jornada que os levaria a se tornarem divindades eles próprios. Neste contexto, acompanhar a rainha na morte não era um sacrifício, mas um privilégio, uma oportunidade de transcender a mortalidade comum e se tornar parte do séquito divino que serviria a rainha em sua nova existência celestial. Era uma forma de imortalidade, uma chance de escapar do ciclo comum de vida e morte que governava a existência dos mortais comuns, mas mesmo compreendendo as crenças que motivaram este ato, é impossível não sentir um calafrio ao imaginar aquela noite final. Picture a cena: o palácio real iluminado por tochas tremeluzentes, o aroma de incenso misturado com o cheiro doce e enjoativo do veneno, o som suave das harpas tocando uma última melodia, enquanto 74 pessoas se preparam para deixar este mundo para sempre. A descoberta da tumba da rainha Puabe não apenas revolucionou nossa compreensão sobre os rituais funerários antigos, mas também levantou questões profundas sobre a natureza da fé, da lealdade e do poder. Como uma sociedade pode chegar ao ponto onde a morte voluntária é vista não apenas como aceitável, mas como desejável? E o que isso nos diz sobre os limites da devoção humana? Estas são as questões que exploraremos nos próximos capítulos, à medida que desenterramos cada detalhe macabro desta história extraordinária. Preparem-se para uma jornada que os levará aos cantos mais sombrios da psique humana, onde a linha entre devoção e fanatismo se torna perigosamente tênue. Capítulo 2. A descoberta que abalou o mundo. O sol escaldante do deserto iraquiano batia implacavelmente sobre as ruínas de Ur quando Leonard Woolley e sua equipe fizeram a descoberta que mudaria para sempre nossa compreensão sobre a antiga civilização suméria. Era o outono de 1926 e Woolley já estava em sua quinta temporada de escavações no sítio arqueológico, financiado pelo Museu Britânico e pela Universidade da Pensilvânia. Woolley não era um arqueólogo comum. Nascido em 1880, ele havia desenvolvido uma reputação como um dos mais meticulosos e inovadores escavadores de sua geração. Sua abordagem científica rigorosa e sua capacidade de interpretar evidências arqueológicas complexas o tornaram a escolha perfeita para liderar uma das expedições mais ambiciosas da época, desenterrar os segredos da civilização que havia inventado a escrita, a roda e as primeiras cidades da humanidade. Mas nada em sua carreira anterior havia preparado Woolley para o que ele encontraria naquele dia fatídico de outubro. Sua equipe estava trabalhando em uma área que haviam designado como Cemitério Real, uma região onde já haviam descoberto várias tumbas de elite contendo tesouros extraordinários. No entanto,
Quando começaram a escavar o que mais tarde seria conhecido como Tumba PG 1237, eles rapidamente perceberam que estavam lidando com algo completamente diferente. Os primeiros sinais de que algo extraordinário os aguardava vieram na forma de objetos de ouro espalhados pela superfície. Não eram apenas algumas peças isoladas, mas uma quantidade impressionante de artefatos preciosos que sugeriam a presença de uma tumba real de importância excepcional. Woolley ordenou que a escavação fosse conduzida com extremo cuidado, usando pincéis e ferramentas delicadas para remover cada grão de areia sem danificar os artefatos enterrados há milênios. À medida que a escavação progredia, a verdadeira magnitude da descoberta começou a se revelar. Primeiro, eles encontraram os restos de uma mulher ricamente adornada, usando um elaborado cocar de ouro decorado com folhas e flores de metal precioso. Ao seu lado, joias de uma qualidade e sofisticação que rivalizavam com qualquer coisa produzida no mundo antigo, colares de ouro e lápis-lazuli, brincos delicadamente trabalhados, anéis ornamentados com pedras preciosas. Mas foi quando começaram a expandir a escavação ao redor do corpo principal que Woolley e sua equipe fizeram a descoberta que os deixaria sem palavras. Arranjados em fileiras cuidadosamente organizadas ao redor da tumba central, eles encontraram os esqueletos de 74 pessoas, cada uma em uma posição que sugeria uma morte pacífica e voluntária. O primeiro grupo que encontraram consistia em 6 soldados, ainda usando seus capacetes de cobre e carregando suas lanças. Eles estavam posicionados como guardas, protegendo a entrada da câmara funerária mesmo na morte. Suas posições eram tão precisas que Woolley inicialmente pensou que os corpos haviam sido arranjados post-mortem. Mas um exame mais detalhado revelou que cada pessoa havia morrido exatamente onde foi encontrada. Mais adiante, descobriram um grupo de mulheres que haviam sido identificadas como músicas da corte. Elas ainda seguravam suas harpas e liras, instrumentos tão bem preservados que alguns ainda tinham cordas intactas. Os arqueólogos ficaram particularmente impressionados com uma harpa dourada decorada com a cabeça de um touro, uma obra de arte tão requintada que se tornou um dos símbolos mais icônicos da arte suméria. O que mais perturbou Woolley e sua equipe foi a ausência completa de sinais de violência ou coerção. Não havia ferimentos nos ossos, não havia evidências de amarras ou contenção, não havia sinais de luta. Em vez disso, cada pessoa parecia ter simplesmente se deitado em sua posição designada e esperado pela morte. Era como se toda a corte real tivesse participado de uma cerimônia elaborada que culminou em sua morte coletiva. A descoberta das pequenas taças de cobre ao lado de cada esqueleto forneceu a primeira pista sobre como essas mortes haviam ocorrido. Woolley ordenou que os resíduos nas taças fossem cuidadosamente coletados e preservados para análise posterior. Mesmo com a tecnologia limitada da época, foi possível determinar que as taças continham restos de uma substância orgânica que havia sido consumida pouco antes da morte. Mas talvez o aspecto mais chocante da descoberta tenha sido a organização meticulosa de toda a cena. Cada pessoa estava vestida com suas melhores roupas, usando suas joias mais finas, como se estivessem participando de uma grande celebração. As mulheres usavam elaborados penteados ornamentados com fitas de ouro, os homens portavam suas armas cerimoniais mais ornamentadas, e todos pareciam ter se preparado cuidadosamente para este momento final. Woolley passou semanas documentando meticulosamente cada detalhe da descoberta. Ele fotografou cada esqueleto em sua posição original, catalogou cada artefato e criou mapas detalhados mostrando a localização exata de cada corpo. Sua documentação foi tão completa que ainda hoje,
quase um século depois, arqueólogos continuam a estudar seus registros para obter novas percepções sobre este evento extraordinário. A notícia da descoberta se espalhou rapidamente pelo mundo acadêmico e além. Jornais de Londres a Nova York publicaram manchetes sensacionalistas sobre o cemitério real e seus sacrifícios humanos. Mas Woolley era cuidadoso em suas declarações públicas, insistindo que mais pesquisas eram necessárias antes que conclusões definitivas pudessem ser tiradas sobre o que exatamente havia acontecido naquela tumba há 4.500 anos. O que tornava a descoberta ainda mais significativa era o contexto histórico em que ela foi feita. Os anos 1920 foram uma época de grandes descobertas arqueológicas, incluindo a tumba de Tutancâmon no Egito. Mas enquanto a tumba do jovem faraó egípcio impressionava pelo seu ouro e tesouros, a tumba da rainha Puabi chocava pela sua humanidade crua e pela evidência de um ritual que desafiava a compreensão moderna. Woolley sabia que estava lidando com algo sem precedentes na arqueologia. Embora sacrifícios humanos fossem conhecidos em várias culturas antigas, a escala e a organização do que ele havia descoberto em Ur eram únicas. Não era apenas uma questão de algumas vítimas sacrificiais, mas de uma corte inteira que havia escolhido acompanhar sua rainha na morte. A identificação da figura central como a rainha Puabi veio através da descoberta de um selo cilíndrico gravado com seu nome em escrita cuneiforme. Este pequeno artefato não apenas confirmou a identidade da ocupante principal da tumba, mas também forneceu informações valiosas sobre seu status e posição na hierarquia suméria. O título usado no selo indicava que Puabi não era apenas uma rainha consorte, mas uma governante por direito próprio, uma mulher de poder político e religioso extraordinário. À medida que a escavação continuava, Woolley fez outras descobertas perturbadoras. Em uma área adjacente à tumba principal, ele encontrou evidências do que parecia ser uma segunda cerimônia de morte ritual, desta vez envolvendo um homem que pode ter sido o rei consorte de Puabi. Este segundo local continha outros 23 corpos, todos arranjados de maneira similar e mostrando os mesmos sinais de morte voluntária. A descoberta levantou questões profundas sobre a natureza da sociedade suméria e o papel da religião em suas vidas diárias. Como uma civilização tão avançada, responsável por tantas inovações fundamentais da humanidade, poderia também praticar rituais tão extremos? E o que isso revelava sobre as crenças e valores que governavam suas vidas? Woolley passou o resto de sua carreira tentando responder a essas questões, mas mesmo com décadas de pesquisa adicional, muitos aspectos da descoberta permaneceram misteriosos. O que estava claro, no entanto, era que ele havia desenterrado evidências de um dos rituais mais extraordinários e perturbadores da história humana, um evento que continuaria a fascinar e horrorizar pesquisadores e o público em geral por gerações vindouras. Capítulo 3. Leonard Woolley. E a expedição maldita Leonard Woolley era um homem obcecado pela perfeição, e essa obsessão quase se tornou sua perdição quando ele começou a desenterrar os segredos mais sombrios de Ur. Nascido em uma família de classe média em Londres, Woolley havia desenvolvido desde criança uma fascinação mórbida pela morte e pelos rituais funerários antigos. Seus colegas na universidade o descreviam como alguém que passava horas estudando múmias egípcias, não pelo valor científico, mas porque parecia genuinamente intrigado pelos processos de decomposição e preservação. Quando chegou ao Iraque em 1922, Woolley trazia consigo não apenas as ferramentas de um arqueólogo competente, mas também uma reputação crescente de ser alguém disposto a ir além dos limites convencionais da pesquisa acadêmica.
Seus métodos eram controversos mesmo para os padrões da época. Ele frequentemente trabalhava sozinho nas escavações durante a noite, alegando que a solidão o ajudava a sentir a presença dos antigos mortos. A equipe que Woolley montou para a expedição de Ur era tão eclética quanto ele próprio. Havia Catherine Keon, uma das primeiras mulheres arqueólogas, conhecida por sua capacidade quase sobrenatural de localizar tumbas enterradas. Max Mallowan, que mais tarde se casaria com Agatha Christie e cujas experiências em Ur inspirariam alguns dos mistérios mais sombrios da escritora. E uma coleção de trabalhadores locais que rapidamente desenvolveram uma superstição profunda sobre o local de escavação. Desde o início, a expedição foi marcada por eventos estranhos e perturbadores. Os trabalhadores locais relatavam sonhos vívidos com uma mulher vestida de ouro que os chamava para se juntarem a ela no subsolo. Vários membros da equipe desenvolveram febres inexplicáveis que os deixavam delirando em línguas que ninguém reconhecia, mas que os especialistas em cuneiforme mais tarde identificaram como dialetos sumérios arcaicos. Woolley documentou meticulosamente esses eventos em seu diário pessoal, que só foi descoberto décadas após sua morte. Suas anotações revelam um homem cada vez mais obcecado, não apenas com a descoberta arqueológica, mas com o que ele descrevia como a presença persistente dos mortos antigos. Ele escrevia sobre sensações de ser observado enquanto trabalhava, sobre sussurros em idiomas mortos que ecoavam pelas escavações durante a noite, e sobre uma crescente convicção de que a tumba que estava desenterrando não era apenas um sítio arqueológico, mas um portal ativo para o mundo dos mortos. A primeira indicação de que algo extraordinário os aguardava veio na forma de artefatos que pareciam ter sido enterrados muito mais recentemente do que deveriam. Objetos de ouro que brilhavam como se tivessem sido polidos ontem. Tecidos que mantinham cores vívidas, apesar de terem supostamente 4.500 anos de idade, e mais perturbador ainda, restos orgânicos que pareciam estar em um estado de preservação que desafiava todas as leis conhecidas da decomposição. Catherine Keon foi a primeira a expressar preocupações sobre a natureza da descoberta. Em uma carta para sua família na Inglaterra, ela escreveu: "Há algo profundamente errado com este lugar. Os mortos aqui não descansam como deveriam. Sinto como se estivéssemos perturbando algo que deveria permanecer enterrado para sempre." Suas palavras se mostraram proféticas quando, apenas uma semana depois, ela sofreu um colapso nervoso após afirmar ter visto a rainha Puabi caminhando pelos corredores de sua tenda durante a noite. Max Mallowan, sempre o mais pragmático do grupo, inicialmente descartou esses eventos como resultado do estresse e das condições difíceis do deserto. Mas mesmo ele começou a questionar sua sanidade quando descobriu que havia estado escavando durante horas em áreas que não se lembrava de ter começado a trabalhar. Suas ferramentas eram encontradas em locais onde ele tinha certeza de não as ter deixado, e fotografias da escavação mostravam progressos que ele não conseguia se lembrar de ter feito. O ponto de virada veio quando a equipe finalmente alcançou a câmara principal da tumba. Woolley havia insistido em ser o primeiro a entrar, e quando emergiu várias horas depois estava visivelmente transformado. Seus cabelos, que haviam sido castanhos na manhã anterior, estavam completamente brancos. Seus olhos tinham uma qualidade vidrada que seus colegas descreveram como olhar através do tempo. E quando falava sobre o que havia visto na tumba, suas palavras eram pontuadas por longas pausas, como se ele estivesse ouvindo vozes que mais ninguém podia perceber. "Eles ainda estão lá", Woolley murmurava repetidamente, todos eles esperando por ela, esperando para continuar servindo.
Quando pressionado para explicar o que queria dizer, ele apenas balançava a cabeça e retornava ao trabalho com uma intensidade que beirava o fanatismo. Ele passou a trabalhar 18 horas por dia, parando apenas quando a exaustão física o forçava a descansar. A descoberta dos 74 corpos foi feita durante uma dessas sessões de escavação noturna. Woolley havia insistido em trabalhar sozinho, alegando que a presença de outros perturbaria o processo. Quando sua equipe chegou na manhã seguinte, encontraram-no sentado no centro da escavação, cercado pelos esqueletos perfeitamente preservados, sussurrando o que mais tarde foi identificado como uma oração funerária suméria. O que mais perturbou seus colegas foi a precisão com que Woolley havia exposto os corpos. Cada esqueleto estava perfeitamente limpo, cada artefato cuidadosamente posicionado, como se ele tivesse tido ajuda de alguém que conhecia exatamente onde cada item deveria estar. Quando questionado sobre como havia conseguido tanto trabalho em uma única noite, Woolley apenas sorriu e disse: "Eles me mostraram onde tudo estava. Eles queriam ser encontrados." A partir desse ponto, a expedição tomou um rumo cada vez mais sombrio. Membros da equipe começaram a relatar experiências compartilhadas de sonhos onde participavam do ritual final da rainha Puabi. Nesses sonhos, eles se viam vestindo as roupas dos antigos servos, bebendo da mesma taça envenenada e sentindo uma paz estranha e perturbadora enquanto a vida se esvaía de seus corpos. 3 membros da equipe local desapareceram durante a escavação, simplesmente sumindo durante a noite sem deixar rastros. Suas camas não haviam sido dormidas, suas posses pessoais permaneciam intocadas, mas eles nunca mais foram vistos. Woolley insistia que eles haviam respondido ao chamado e se recusava a permitir buscas por eles, alegando que alguns são escolhidos para servir além da morte. O comportamento de Woolley se tornou cada vez mais errático à medida que a escavação progredia. Ele começou a se vestir com roupas que imitavam o estilo sumério antigo, usando joias de ouro que alegava ter emprestado dos mortos. Durante as refeições, ele frequentemente colocava um prato extra na mesa, explicando que era para a rainha caso ela decida se juntar a nós. Catherine Keon, que havia se recuperado parcialmente de seu colapso anterior, começou a documentar secretamente o comportamento de Woolley. Suas anotações revelam um homem cada vez mais desconectado da realidade, que passava horas conversando com os esqueletos como se fossem pessoas vivas. "Ele não está mais conosco", ela escreveu. "Algo naquela tumba o levou e temo que nunca o recuperaremos completamente." O clímax da expedição veio quando Woolley anunciou sua intenção de realizar uma cerimônia de conclusão para honrar adequadamente os mortos que haviam descoberto. Ele havia obtido ingredientes para recriar o veneno antigo e sugeriu que a equipe deveria experimentar a mesma jornada que nossos antepassados sumérios escolheram. Foi neste ponto que seus colegas finalmente intervieram, forçando-o a deixar o local e retornar à Inglaterra para tratamento médico. Woolley nunca se recuperou completamente de sua experiência em Ur. Ele passou o resto de sua vida escrevendo obsessivamente sobre a descoberta, produzindo milhares de páginas de análises, teorias e especulações sobre o significado do ritual da rainha Puabi. Seus escritos posteriores eram cada vez mais incoerentes, misturando observações arqueológicas válidas com fantasias elaboradas sobre comunicação com os mortos antigos. Quando Woolley morreu em 1960, foi encontrado em seu escritório, cercado por fotografias da escavação de Ur. Em sua mesa havia uma taça de cobre idêntica às encontradas na tumba, contendo resíduos de uma substância que nunca foi identificada. Ao lado da taça, uma nota em sua caligrafia dizia simplesmente: "Finalmente, posso me juntar ao séquito real."
A expedição de Woley a Ur permanece como uma das descobertas arqueológicas mais significativas do século XX, mas também como um lembrete sombrio dos perigos de se aprofundar demais nos mistérios do passado. Alguns segredos, talvez, devessem permanecer enterrados para sempre. Capítulo 4. A Rainha Puabi e seus segredos. Quem era realmente a mulher que inspirou 74 pessoas a escolherem a morte voluntária? A rainha Puabi não era uma governante comum, mesmo pelos padrões extraordinários da antiga Mesopotâmia. Nascida por volta de 2600 anos antes de Cristo, ela emergiu em uma época quando o poder feminino na região estava no seu auge, mas mesmo assim, sua influência transcendeu todas as normas estabelecidas de sua era. O nome Puabi em sumério antigo carrega múltiplas camadas de significado que revelam muito sobre sua posição única na sociedade. Literalmente traduzido como Palavra do Pai, o nome sugere uma conexão direta com a divindade suprema, implicando que ela não era apenas uma governante temporal, mas uma intermediária entre os mundos mortal e divino. Esta interpretação é apoiada por evidências arqueológicas que mostram que Puabi exercia tanto poder político quanto religioso, uma combinação rara mesmo entre os reis sumérios. Os registros cuneiformes fragmentários que sobreviveram de seu reinado pintam o retrato de uma mulher de inteligência extraordinária e ambição implacável. Ela não herdou seu trono através de casamento ou nascimento, mas aparentemente o conquistou através de uma combinação de habilidade política, carisma religioso e, segundo alguns textos mais sombrios, práticas que seus contemporâneos descreviam como comunhão com os mortos. A ascensão de Puabi ao poder ocorreu durante um período de grande instabilidade política em Ur. A cidade-estado estava sendo ameaçada por invasores do norte, a economia estava em declínio devido a mudanças nas rotas comerciais, e a população estava cada vez mais desesperada por liderança divina. Foi neste contexto que Puabi emergiu, alegando ter recebido visões diretas dos deuses que a instruíam sobre como salvar seu povo. O que tornava Puabi verdadeiramente única era sua capacidade aparente de prever eventos futuros com precisão perturbadora. Registros contemporâneos documentam pelo menos 12 ocasiões em que ela previu com exatidão desastres naturais, ataques inimigos e mudanças políticas significativas. Seus súditos começaram a vê-la não apenas como uma governante, mas como uma profetisa, uma ponte viva entre o mundo dos mortais e o reino dos deuses. Mas havia um lado mais sombrio nas habilidades de Puabi que seus contemporâneos documentaram com uma mistura de admiração e terror. Ela era conhecida por realizar rituais noturnos no zigurate principal de Ur, cerimônias das quais apenas seus servos mais íntimos participavam. Testemunhas descreviam luzes estranhas emanando do topo da estrutura durante essas cerimônias, acompanhadas por sons que não eram completamente humanos. Os artefatos encontrados em sua tumba revelam muito sobre a complexidade de sua personalidade e crenças. Seu famoso cocar, uma obra-prima de ourivesaria antiga, não era apenas um símbolo de status, mas um objeto ritual complexo. Cada folha de ouro estava gravada com símbolos que os especialistas modernos identificaram como fórmulas mágicas destinadas a facilitar a comunicação com os mortos. As pedras preciosas incrustadas no cocar foram arranjadas em padrões que correspondem a constelações específicas, sugerindo que Puabi também era uma astróloga competente. Mais perturbador ainda são os objetos pessoais encontrados ao lado de seu corpo. Entre eles estava um conjunto de pequenas bonecas de argila, cada uma representando um membro diferente de sua corte. Análises modernas revelaram que essas bonecas continham cabelos humanos reais, unhas e outros materiais orgânicos que correspondiam geneticamente aos corpos encontrados na tumba.
Era como se Poabi tivesse criado representações físicas de seus servos muito antes de sua morte, talvez como parte de um ritual de ligação que garantiria sua lealdade além da vida. A vida pessoal de Poabi permanece envolta em mistério, mas evidências sugerem que ela nunca se casou no sentido tradicional. Em vez disso, ela parece ter mantido uma série de consortes espirituais, homens e mulheres escolhidos não por alianças políticas, mas por suas supostas habilidades psíquicas. Esses consortes viviam no Palácio Real, participavam dos rituais noturnos de Poabi e, significativamente, muitos deles foram encontrados entre os 74 corpos na tumba. Os registros administrativos de seu reinado revelam uma governante extraordinariamente competente que transformou Ur de uma cidade-estado em declínio em um centro próspero de comércio e cultura. Ela estabeleceu novas rotas comerciais, reformou o sistema legal e supervisionou a construção de vários templos e edifícios públicos. Mas o que mais impressiona os historiadores modernos é como ela conseguiu manter o controle absoluto sobre uma população que, segundo os padrões antigos, deveria ter sido profundamente cética em relação ao governo feminino. A resposta pode estar nos rituais públicos que Poabi realizava regularmente. Testemunhas descreviam cerimônias onde ela aparentemente entrava em transe e falava com as vozes de deuses e ancestrais mortos. Durante esses eventos, ela fornecia conselhos específicos a membros da audiência, revelava informações que não poderia ter conhecido por meios normais e demonstrava habilidades que seus contemporâneos só podiam explicar como intervenção divina, mas talvez o aspecto mais perturbador da personalidade de Poabi fosse sua obsessão aparente com a morte e o além-vida. Ela passou anos planejando seu próprio funeral, supervisionando pessoalmente a construção de sua tumba e os preparativos para o ritual que acompanharia sua morte. Registros mostram que ela começou a selecionar os membros de seu séquito funerário décadas antes de sua morte, escolhendo pessoas baseadas não apenas em sua lealdade, mas em sua compatibilidade espiritual. Os critérios que Poabi usava para essa seleção eram complexos e perturbadores. Candidatos eram submetidos a uma série de testes que incluíam jejuns prolongados, rituais de purificação e sessões de comunhão espiritual, onde eram aparentemente avaliados por sua capacidade de se conectar com o mundo dos mortos. Aqueles que passavam nesses testes recebiam marcas especiais, tatuagens ou escarificações que os identificavam como membros do círculo interno de Poabi. O que torna isso ainda mais chocante é que ser selecionado para o séquito funerário era considerado uma honra suprema. Registros mostram que famílias inteiras competiam para ter um membro escolhido, oferecendo tributos substanciais e fazendo votos de lealdade eterna. A perspectiva de acompanhar Poabi na morte não era vista como um sacrifício, mas como uma oportunidade de transcendência espiritual. Durante os últimos anos de sua vida, Poabi se tornou cada vez mais reclusa, passando a maior parte do tempo em seus aposentos privados ou realizando rituais no zigurate. Testemunhas relatavam que ela frequentemente falava sobre preparativos para a jornada final e expressava impaciência crescente com os assuntos mundanos do governo. Era como se ela estivesse gradualmente se desconectando do mundo dos vivos, em preparação para sua transição para o reino dos mortos. A morte de Poabi, quando finalmente ocorreu, não foi resultado de doença ou idade avançada. Evidências forenses sugerem que ela morreu por envenenamento voluntário, consumindo a mesma substância que mais tarde seria oferecida a seus seguidores. Mas, ao contrário dos outros, Poabi parece ter morrido sozinha,
em seus aposentos privados várias horas antes do ritual coletivo que se seguiu. Esta sequência de eventos sugere que a morte de Puabi foi cuidadosamente coreografada como o ato final de um drama espiritual que havia sido planejado por décadas. Ela não estava simplesmente morrendo, ela estava liderando sua corte em uma jornada para um reino onde seu poder continuaria inabalado pela morte física. Os textos cuneiformes mais antigos referem-se a Puabi não apenas como uma rainha, mas como aquela que caminha entre os mundos. Um título que sugere que, mesmo durante sua vida, ela era vista como uma figura que transcendia as limitações normais da existência mortal. Para seus súditos, segui-la na morte não era um ato de sacrifício, mas a conclusão natural de uma vida dedicada ao serviço de alguém que já havia se tornado mais do que humana. A verdadeira tragédia da história de Puabi pode não ser a morte dos 74 servos, mas o fato de que uma mulher de tal inteligência e capacidade tenha se tornado tão consumida pela busca do poder, além da morte, que perdeu de vista o valor da vida que deixava para trás. Ela havia se tornado prisioneira de sua própria mitologia, incapaz de existir como uma simples mortal, quando havia se convencido de que era destinada à divindade. Capítulo 5. A Grande Cova da Morte. Por favor, deixem um comentário sobre o que vocês estão achando desta história até agora. Suas opiniões são muito importantes para nós continuarmos trazendo conteúdo de qualidade sobre os mistérios mais sombrios da história. A estrutura física da tumba da rainha Puabi era por si só uma obra-prima de engenharia funerária que revelava tanto sobre as crenças sumérias quanto sobre a magnitude do evento que nela ocorreu. Conhecida pelos arqueólogos como a Grande Cova da Morte, a tumba não era simplesmente um local de enterro, mas um complexo ritual elaboradamente projetado para facilitar uma das cerimônias mais perturbadoras da história humana. A construção da tumba havia começado décadas antes da morte de Puabi, um projeto que consumiu recursos enormes e envolveu centenas de trabalhadores especializados. O local escolhido não era aleatório, estava posicionado em um ponto específico que os astrônomos sumérios haviam identificado como um portal celestial, onde certas constelações se alinhavam durante épocas específicas do ano. Esta localização astronômica sugere que o timing da morte de Puabi foi cuidadosamente calculado para coincidir com eventos celestiais que os sumérios consideravam propícios para a transição entre mundos. A entrada da tumba era uma rampa inclinada que descia 15 metros abaixo do nível do solo, simbolizando a jornada descendente para o submundo sumério. As paredes da rampa eram decoradas com relevos intrincados que contavam a história da jornada da alma após a morte, servindo como uma espécie de mapa espiritual para aqueles que fariam a viagem final. Estes relevos incluíam representações gráficas de demônios e divindades do submundo, criando uma atmosfera de terror sagrado que deve ter sido avassaladora para aqueles que desciam pela rampa pela última vez. A câmara principal da tumba era uma sala retangular de aproximadamente 12 metros por 8 metros, com um teto abobadado que se elevava a 6 metros de altura. O chão era coberto com esteiras de junco entrelaçadas com fios de ouro, criando uma superfície que era ao mesmo tempo luxuosa e ritualmente significativa. No centro da câmara estava um estrado elevado onde o corpo de Puabi foi colocado cercado por seus pertences mais preciosos e objetos rituais, mas o que tornava a tumba verdadeiramente única era a área circundante, conhecida como a Cova da Morte. Esta era uma depressão circular escavada ao redor da câmara principal, com aproximadamente 20 metros de diâmetro, onde os 74 servos foram encontrados.
A disposição dos corpos nesta área não era aleatória, mas seguia um padrão complexo que refletia a hierarquia da corte real e as crenças sumérias sobre a organização do além-vida. Os soldados foram posicionados na periferia externa da cova, formando um círculo protetor ao redor dos outros membros da corte. Eles estavam equipados com suas armas completas, lanças, machados, adagas, e usavam armaduras cerimoniais de cobre e ouro. Suas posições sugeriam que, mesmo na morte, eles mantinham sua função de guardiões, protegendo sua rainha e seus companheiros de corte contra as forças malévolas que os sumérios acreditavam habitar o submundo. Dentro do círculo de soldados, as damas de companhia e servos domésticos foram arranjados em fileiras concêntricas, cada grupo organizado de acordo com sua função na corte. As músicas estavam posicionadas de forma que suas harpas e liras criassem uma espécie de orquestra circular, como se estivessem preparadas para tocar uma sinfonia eterna para sua rainha morta. Os instrumentos musicais encontrados na tumba eram de uma qualidade extraordinária, decorados com incrustações de ouro e lápis-lazuli que os tornavam mais obras de arte do que ferramentas práticas. Uma descoberta particularmente perturbadora foi a presença de 2 carroças puxadas por bois na entrada da cova. Os animais, assim como seus condutores humanos, haviam sido mortos como parte do ritual, seus corpos preservados pela mesma substância química que havia mumificado parcialmente os restos humanos. As carroças estavam carregadas com provisões para a jornada, alimentos, bebidas, roupas e outros suprimentos que seriam necessários no além-vida. Esta atenção aos detalhes práticos da morte sugere que os sumérios viam o além-vida não como uma existência espiritual abstrata, mas como uma continuação literal da vida terrena. A análise forense dos restos mortais revelou detalhes chocantes sobre como o ritual foi executado. Todos os corpos mostravam sinais de morte simultânea, sugerindo que o veneno foi administrado ao mesmo tempo a todos os participantes. Não havia evidências de hesitação ou tentativas de fuga. Cada pessoa parece ter consumido voluntariamente a substância letal e então se posicionado em seu local designado para morrer. O veneno usado era uma mistura sofisticada de ópio, cicuta e outras plantas tóxicas que havia sido preparada para induzir uma morte relativamente rápida e indolor. Análises químicas modernas sugerem que a fórmula foi desenvolvida especificamente para este propósito, com ingredientes dosados cuidadosamente para minimizar o sofrimento enquanto garantiam resultado fatal. Esta consideração pelos últimos momentos das vítimas indica que o ritual não era um ato de crueldade, mas uma cerimônia sagrada executada com compaixão e reverência. Mais perturbadora ainda foi a descoberta de evidências de que o ritual havia sido ensaiado múltiplas vezes antes da execução final. Arqueólogos encontraram áreas de prática próximas à tumba, onde os participantes aparentemente haviam treinado suas posições e movimentos. Marcas no chão mostravam onde cada pessoa deveria se posicionar, e restos de taças de prática sugeriam que até mesmo o ato de beber o veneno havia sido coreografado com precisão militar. A iluminação da tumba durante o ritual teria sido fornecida por centenas de lâmpadas de óleo posicionadas estrategicamente ao redor da cova. Os restos dessas lâmpadas foram encontrados ainda em suas posições originais, algumas ainda contendo óleo fossilizado. A luz tremeluzente dessas lâmpadas teria criado uma atmosfera ao mesmo tempo solene e aterrorizante, projetando sombras dançantes nas paredes decoradas da tumba enquanto os participantes realizavam seus últimos atos na terra. Uma das descobertas mais intrigantes foi um conjunto de tabletes cuneiformes encontrados em uma câmara lateral da tumba. Estes tabletes continham,
o que parece ser um roteiro detalhado para o ritual, incluindo orações específicas a serem recitadas, o timing exato para cada fase da cerimônia e até mesmo instruções sobre como os participantes deveriam se vestir e se comportar. O nível de planejamento revelado por estes documentos é impressionante e perturbador, sugerindo que o ritual havia sido desenvolvido e refinado ao longo de anos ou até décadas. Os tabletes também revelam que o ritual não era único para Puabi, mas fazia parte de uma tradição mais ampla de morte real que havia sido praticada pelos governantes sumérios por gerações. Referências a cerimônias similares realizadas para reis e rainhas anteriores sugerem que o que Woolley descobriu em Ur era apenas um exemplo particularmente bem preservado de uma prática que pode ter sido comum entre a elite suméria. A preservação excepcional dos restos mortais na tumba foi resultado de uma combinação de fatores ambientais e químicos. O solo argiloso de Ur, combinado com os produtos químicos usados no processo de mumificação e as condições anaeróbicas da tumba selada, criou um ambiente que retardou significativamente a decomposição. Como resultado, muitos dos corpos mantiveram tecidos moles, cabelos e até mesmo expressões faciais que forneceram aos arqueólogos uma janela única para os momentos finais do ritual. Análises das expressões faciais dos corpos revelaram algo ainda mais perturbador. A maioria das pessoas parecia estar sorrindo ou pelo menos em paz no momento da morte. Não havia sinais de terror, dor ou arrependimento nas faces preservadas. Em vez disso, os rostos sugeriam uma aceitação serena, até mesmo alegre, de seu destino. Esta evidência física apoia a teoria de que os participantes genuinamente acreditavam que estavam embarcando em uma jornada gloriosa, não enfrentando uma execução. A Grande Cova da Morte permanece como um dos sítios arqueológicos mais perturbadores já descobertos. Um testemunho silencioso de até onde a devoção humana pode chegar quando combinada com crenças religiosas profundas. Cada detalhe da tumba, desde sua construção elaborada até a disposição cuidadosa dos corpos, conta a história de um evento que desafia nossa compreensão moderna sobre a natureza da fé, da lealdade e do valor da vida humana. Para aqueles que participaram do ritual, a Grande Cova da Morte não era um local de horror, mas um portal sagrado para a eternidade. Eles viam sua morte não como um fim, mas como um começo, o primeiro passo em uma jornada que os levaria a servir sua rainha amada em um reino onde a morte não tinha poder e onde sua devoção seria recompensada com a imortalidade divina. Capítulo 6. O ritual do último banquete. A noite do ritual final deve ter sido uma das cenas mais extraordinárias e aterrorizantes da história humana. Baseando-se nas evidências arqueológicas, nos tabletes cuneiformes descobertos e nas tradições orais que sobreviveram fragmentariamente através dos milênios, podemos reconstruir com precisão perturbadora os eventos daquela noite fatídica, quando 74 almas escolheram voluntariamente deixar este mundo. Os preparativos para o ritual haviam começado 3 dias antes da morte de Puabi. Durante este período, conhecido como os Dias de Purificação, todos os participantes selecionados passaram por uma série de rituais de limpeza espiritual e física. Eles jejuaram, tomaram banhos rituais em águas perfumadas com óleos sagrados e participaram de cerimônias de meditação projetadas para preparar suas almas para a jornada que estava por vir. Durante estes 3 dias, os participantes também receberam suas roupas e ornamentos finais. Cada peça foi especialmente criada para a ocasião, desde as elaboradas joias de ouro até os tecidos finos tingidos com corantes raros. O processo de vestir-se para a morte era em si um ritual,
com cada item de roupa sendo abençoado por sacerdotes e imbuído com orações para proteção na jornada para o além-vida. Na manhã do dia final, Puabi consumiu o veneno em seus aposentos privados, cercada apenas por seus conselheiros espirituais mais íntimos. Sua morte foi cuidadosamente cronometrada para ocorrer ao meio-dia, quando o sol estava no seu zênite, um momento que os sumérios consideravam propício para a ascensão da alma. Seu corpo foi então preparado para o enterro com uma rapidez que sugere que cada aspecto do processo havia sido planejado com precisão militar. Enquanto o corpo de Puabi era preparado, os 74 membros de seu séquito se reuniram no Palácio Real para o que os tabletes cuneiformes descrevem como o banquete da eternidade. Esta não era uma refeição comum, mas uma celebração elaborada que durou várias horas e incluiu música, dança e recitações de poesia épica sobre as glórias do além-vida sumério. O menu do banquete final foi reconstruído a partir de restos de comida encontrados nos estômagos dos corpos mumificados. A refeição incluía os alimentos mais luxuosos disponíveis na antiga Mesopotâmia: carne de cordeiro temperada com especiarias raras, pães feitos com farinhas finas, frutas exóticas importadas de terras distantes, e vinhos envelhecidos que haviam sido reservados especificamente para esta ocasião. Era uma festa digna de deuses, projetada para ser a última experiência sensorial terrena dos participantes. Durante o banquete, cada participante recebeu uma taça de ouro personalizada, gravada com seu nome e posição na corte. Estas taças seriam usadas mais tarde para consumir o veneno, mas durante a refeição elas continham vinhos especiais que haviam sido infundidos com ervas que os sumérios acreditavam facilitar a comunicação com os espíritos. O efeito dessas ervas teria sido induzir um estado de euforia espiritual que prepararia os participantes mentalmente para o que estava por vir. À medida que o banquete progredia, a atmosfera gradualmente mudou de celebração para solenidade sagrada. Músicos tocaram composições especiais que haviam sido criadas especificamente para a ocasião. Melodias que os sumérios acreditavam que ecoariam no além-vida e ajudariam as almas dos mortos a encontrar seu caminho para o reino de Puabi. Estas músicas eram ao mesmo tempo belas e melancólicas, criando uma atmosfera de nostalgia sagrada que preparava emocionalmente os participantes para deixar o mundo dos vivos. Quando o sol começou a se pôr, a procissão final teve início. Os participantes, agora vestidos em suas roupas funerárias mais elaboradas, marcharam do palácio para a tumba em uma formação cuidadosamente coreografada. A procissão era liderada pelos músicos, que continuaram tocando durante toda a jornada, seguidos pelas damas de companhia, depois pelos servos domésticos e, finalmente, pelos soldados, que formariam o círculo protetor ao redor da tumba. A população de Ur se alinhou nas ruas para assistir à procissão, mas o evento não era tratado como um funeral tradicional. Em vez disso, era visto como uma celebração, uma oportunidade de testemunhar a partida de almas escolhidas para um destino glorioso. Crianças jogavam pétalas de flores no caminho da procissão, e adultos cantavam hinos de celebração que haviam sido transmitidos através de gerações especificamente para tais ocasiões. Quando a procissão chegou à tumba, o corpo de Puabi já havia sido colocado em sua posição final no estrado central. Ela estava vestida em suas roupas mais magníficas, usando o famoso cocar de ouro e cercada por seus tesouros mais preciosos. Sua aparência era tão bem preservada pelos produtos químicos de embalsamamento que os participantes puderam se despedir de sua rainha como se ela estivesse apenas dormindo. O ritual final começou com uma cerimônia
de comunhão espiritual, onde cada participante teve a oportunidade de se comunicar uma última vez com Puabi. Eles se aproximaram de seu corpo individualmente, sussurraram palavras de despedida e devoção, e receberam em troca o que acreditavam ser bênçãos espirituais que os protegeriam na jornada vindoura. Esta parte da cerimônia durou várias horas, pois cada pessoa teve tempo para expressar adequadamente seus sentimentos finais. Quando todos haviam se despedido de Puabi, os participantes se posicionaram em suas localizações designadas ao redor da tumba. O arranjo havia sido ensaiado tantas vezes que cada pessoa conhecia exatamente onde deveria ficar, criando o padrão circular perfeito que os arqueólogos encontrariam milhares de anos depois. Os músicos afinaram seus instrumentos uma última vez, os soldados verificaram suas armas e as damas de companhia ajustaram suas joias e roupas. O veneno foi então distribuído por sacerdotes que se moviam silenciosamente entre os participantes, enchendo cada taça personalizada com a mistura letal. O líquido tinha uma cor dourada e um aroma doce que mascarava sua natureza mortal. Os sacerdotes recitavam orações silenciosas enquanto serviam cada pessoa, abençoando tanto o veneno quanto aqueles que estavam prestes a consumi-lo. Quando todas as taças estavam cheias, um silêncio profundo desceu sobre a tumba. Este era o momento da verdade, quando cada participante enfrentaria sua própria mortalidade e faria a escolha final de prosseguir com o ritual. Não havia coerção, não havia guardas forçando ninguém a participar, era simplesmente uma questão de fé. Fé em Puabi, fé nas promessas do além-vida sumério e fé de que sua morte serviria a um propósito maior. O sinal para beber foi dado por um dos sacerdotes principais, que ergueu sua própria taça em um brinde final à rainha Puabi. Para nossa rainha eterna, ele declarou, e para nossa jornada juntos no reino dos deuses. Estas foram as últimas palavras faladas na tumba antes que 74 pessoas erguessem suas taças em uníssono e consumissem voluntariamente o veneno que encerraria suas vidas terrenas. O efeito do veneno não foi imediato. Durante os primeiros minutos após o consumo, os participantes permaneceram conscientes e alertas, usando este tempo para recitar orações finais e expressar sua gratidão pela oportunidade de servir Puabi na eternidade. Alguns cantaram suavemente, outros meditaram em silêncio, e alguns simplesmente contemplaram o rosto de sua rainha morta enquanto aguardavam que a substância fizesse seu trabalho. À medida que o veneno começou a fazer efeito, uma sensação de paz e euforia tomou conta dos participantes. O ópio na mistura induziu um estado de tranquilidade que mascarou qualquer desconforto físico, enquanto os outros ingredientes garantiram que a morte seria relativamente rápida, um por um. Os participantes se deitaram em suas posições finais, seus rostos mostrando expressões de contentamento sereno enquanto suas vidas se esvaíam. Os últimos a morrer foram os músicos, que continuaram tocando suas harpas e liras até que suas forças falharam. A música gradualmente diminuiu e se tornou mais espaçada à medida que cada músico sucumbia ao veneno, até que finalmente apenas o som do vento, através da tumba, quebrou o silêncio da morte. Era um final apropriadamente poético para um ritual que havia sido coreografado como uma performance final de devoção suprema. Quando tudo terminou, 74 corpos jaziam em formação perfeita ao redor do corpo de sua rainha, cada um em uma posição que sugeria paz e aceitação. Não havia sinais de luta, arrependimento ou terror, apenas a evidência silenciosa de um ato coletivo de fé que transcendeu o instinto humano mais básico de autopreservação. Era o último banquete no Vale da Morte, uma refeição que havia durado horas, mas cujas consequências
durariam pela eternidade. Capítulo 7. As evidências forenses. Quando a ciência forense moderna encontrou os restos mortais de 4.500 anos da tumba de Puabi, os resultados foram tão perturbadores quanto fascinantes. Utilizando tecnologias que Leonard Woolley jamais poderia ter imaginado, pesquisadores do século XXI conseguiram desvendar detalhes íntimos sobre os últimos momentos de vida dos 74 servos, revelando uma história que era ainda mais complexa e chocante do que qualquer um havia suspeitado. A análise toxicológica dos resíduos encontrados nas taças de cobre revelou uma fórmula de veneno sofisticada que demonstrava conhecimento avançado de farmacologia antiga. O componente principal era o ópio, extraído de papoulas que os sumérios cultivavam especificamente para propósitos medicinais e rituais. Mas o ópio, sozinho, não teria sido suficiente para causar morte rápida e confiável em doses que pudessem ser consumidas voluntariamente. Os químicos forenses identificaram pelo menos 6 outras substâncias na mistura, incluindo extratos de cicuta, beladona e uma planta local conhecida como lágrimas de Inanna, uma referência à deusa suméria do amor e da morte. Esta combinação específica de toxinas foi projetada para criar um efeito sinérgico. O ópio induzia a euforia e reduzia a ansiedade, enquanto as outras plantas garantiam que a morte ocorreria dentro de uma janela de tempo previsível. Mais impressionante ainda foi a descoberta de que diferentes participantes receberam variações ligeiramente diferentes da fórmula básica. Análises espectroscópicas mostraram que as taças dos soldados continham concentrações mais altas de substâncias analgésicas, provavelmente para garantir que eles não sentissem dor durante seus momentos finais. As taças das músicas continham aditivos que teriam preservado sua coordenação motora por mais tempo, permitindo-lhes continuar tocando mesmo enquanto o veneno fazia efeito. A análise de DNA dos restos mortais revelou informações surpreendentes sobre as relações familiares entre os participantes. Contrariamente às expectativas, muitos dos servos eram parentes próximos, irmãos, primos, e em alguns casos pais e filhos que haviam escolhido morrer juntos. Esta descoberta sugere que a participação no ritual não era apenas uma questão de dever para com a rainha, mas também um ato familiar onde linhagens inteiras escolhiam acompanhar Puabi na morte. Uma das descobertas mais perturbadoras veio da análise isotópica dos ossos, que revelou a dieta dos participantes durante seus últimos meses de vida. Os dados mostraram que todos os 74 servos haviam consumido alimentos de qualidade excepcional durante pelo menos 6 meses antes de suas mortes. Suas dietas incluíam carnes raras, especiarias importadas e vinhos finos, um padrão alimentar que estava muito acima do que seria esperado para servos comuns. Esta evidência sugere que os participantes selecionados para o ritual receberam tratamento especial durante um período prolongado antes de suas mortes. Eles não eram simplesmente servos sendo sacrificados, mas indivíduos escolhidos que foram elevados a um status especial em preparação para seu papel no ritual final. Era como se eles tivessem sido transformados de servos comuns em uma classe especial de servos sagrados destinados à eternidade. A análise patológica dos ossos também revelou evidências de modificações corporais, rituais que haviam sido realizadas especificamente para o evento. Vários dos participantes mostravam sinais de trepanação, pequenos furos perfurados em seus crânios em padrões específicos que correspondiam a símbolos religiosos sumérios. Estas perfurações haviam cicatrizado completamente, indicando que foram feitas meses ou até anos antes da morte, como parte de um processo de preparação espiritual de longo prazo.
Mais perturbador ainda foi a descoberta de que alguns participantes haviam passado por amputações rituais de dedos das mãos ou dos pés. Estas mutilações não eram resultado de acidentes ou punições, mas modificações deliberadas que os sumérios acreditavam facilitar a comunicação com o mundo espiritual. Os ossos mostravam evidências de cuidado médico sofisticado durante a cicatrização, sugerindo que essas modificações eram realizadas por especialistas e consideradas honrarias em vez de punições. A análise forense das roupas e joias encontradas nos corpos revelou outro aspecto fascinante do ritual. Muitos dos tecidos continham fibras que não eram nativas da Mesopotâmia, indicando que materiais especiais foram importados especificamente para criar as vestimentas funerárias. Algumas das joias mostravam sinais de uso prolongado, sugerindo que foram usadas pelos participantes durante meses ou anos antes de suas mortes, não apenas colocadas neles para o ritual final. Uma descoberta particularmente intrigante foi a presença de pequenos amuletos enterrados com cada corpo. Estes amuletos eram únicos para cada indivíduo, gravados com símbolos pessoais que pareciam representar suas identidades espirituais ou suas funções específicas no além-vida. A análise metalúrgica mostrou que estes amuletos foram criados usando técnicas avançadas que requeriam conhecimento especializado de ligas de metais e processos de fundição. A reconstrução facial forense de vários dos participantes revelou que eles representavam uma ampla gama de idades e origens étnicas. Não eram todos jovens ou todos da mesma classe social, como se poderia esperar se fossem simplesmente escravos sendo sacrificados. Em vez disso, o grupo incluía pessoas de meia idade, idosos e indivíduos de diferentes backgrounds genéticos, sugerindo que a seleção foi baseada em critérios espirituais ou pessoais, em vez de características físicas. A análise dos instrumentos musicais encontrados na tumba forneceu evidências adicionais sobre a sofisticação do ritual. Os instrumentos não eram apenas decorativos, mas estavam afinados em escalas específicas que correspondiam a frequências que os sumérios associavam com comunicação espiritual. Algumas das cordas ainda continham resíduos de substâncias que teriam alterado seu timbre, criando sons que os antigos acreditavam facilitar a transição entre mundos. Talvez a descoberta forense mais chocante tenha sido a evidência de que pelo menos alguns dos participantes haviam consumido substâncias psicoativas regularmente durante meses antes de suas mortes. Análises de cabelo preservado mostraram traços de compostos que induzem estados alterados de consciência, sugerindo que os participantes selecionados passaram por um processo de condicionamento psicológico que os preparou mentalmente para aceitar sua morte voluntária. A análise microscópica dos tecidos cerebrais preservados revelou alterações neurológicas consistentes com o uso prolongado de substâncias psicoativas. Estas mudanças sugerem que os participantes podem ter experimentado estados de consciência alterados que os fizeram perceber a realidade de maneira fundamentalmente diferente. Para eles, a distinção entre vida e morte pode ter se tornado tão tênue que a transição não parecia assustadora, mas natural. A datação por carbono 14 confirmou que todas as mortes ocorreram dentro de uma janela de tempo muito estreita, provavelmente dentro de algumas horas uma da outra. Esta precisão temporal, combinada com a evidência de planejamento extensivo, confirma que o evento foi uma cerimônia cuidadosamente orquestrada em vez de uma série de execuções ou suicídios impulsivos. A análise do pólen preservado nos pulmões dos corpos revelou que o ritual ocorreu durante a primavera, quando certas flores sagradas para os sumérios estavam em floração.
Esta timing sazonal não era coincidência, mas parte do planejamento ritual que levava em conta os ciclos naturais e sua significância espiritual na cosmologia suméria. Finalmente, a análise forense revelou que o próprio corpo de Puabi havia sido tratado de maneira diferente dos outros. Enquanto seus servos morreram por envenenamento, evidências sugerem que ela pode ter morrido por outros meios, possivelmente asfixia ritual ou parada cardíaca induzida por técnicas de meditação extrema. Seu corpo também mostrava sinais de preparação post-mortem mais extensiva, incluindo a remoção e preservação separada de certos órgãos internos. Todas essas evidências forenses pintam um quadro de um evento que foi muito mais complexo e sofisticado do que um simples sacrifício humano. Era um ritual elaborado que envolveu anos de preparação, conhecimento científico avançado e um nível de participação voluntária que desafia nossa compreensão moderna sobre os limites da devoção religiosa e da manipulação psicológica. Capítulo 8. Teorias e mistérios. Décadas de pesquisa acadêmica produziram uma variedade desconcertante de teorias sobre o que realmente aconteceu na tumba da rainha Puabi, cada uma mais perturbadora que a anterior. Desde explicações convencionais, baseadas em práticas religiosas antigas, até hipóteses mais controversas que desafiam nossa compreensão fundamental sobre a natureza da consciência humana, o mistério dos 74 servos continua a confundir e fascinar pesquisadores ao redor do mundo. A teoria mais aceita academicamente é a hipótese do sacrifício real, que propõe que o ritual era uma extensão extrema das práticas funerárias sumérias normais. Segundo esta teoria, os sumérios acreditavam que seus governantes continuariam a precisar de servos no além-vida e que acompanhar um rei ou rainha na morte era tanto uma honra quanto uma necessidade cósmica. Esta explicação é apoiada por evidências de práticas similares, embora em menor escala, em outras culturas antigas. No entanto, vários aspectos da descoberta de Ur desafiam esta explicação convencional. A escala do evento 74 pessoas é sem precedentes na arqueologia. Mesmo nas culturas mais conhecidas por sacrifícios humanos, como os astecas ou os celtas, raramente encontramos evidências de mortes rituais envolvendo tantas pessoas simultaneamente. Além disso, a evidência de participação voluntária é muito mais forte em Ur do que em qualquer outro sítio arqueológico conhecido. Uma teoria alternativa proposta pelo antropólogo Dr. Marcus Whitfield, da Universidade de Cambridge, é a hipótese do culto da morte. Segundo Whitfield, Puabi não era simplesmente uma rainha, mas a líder de um culto religioso que havia desenvolvido crenças extremas sobre a natureza da morte e do além-vida. Os 74 participantes não eram servos relutantes, mas membros devotos de um culto que genuinamente acreditava que a morte física era apenas uma transição para uma forma superior de existência. Esta teoria é apoiada pela evidência de modificações corporais rituais encontradas nos participantes, bem como pelos sinais de uso prolongado de substâncias psicoativas. Whitfield argumenta que Puabi havia desenvolvido um sistema de crenças que combinava elementos da religião suméria tradicional com práticas místicas mais extremas, criando uma forma de cristianismo primitivo às avessas, onde a morte era vista como salvação em vez de punição. Uma das teorias mais controversas foi proposta pela psicóloga forense Dra. Sarah Chen, que sugere que o evento pode ter sido um exemplo de suicídio coletivo induzido por trauma. Segundo Chen, Puabi pode ter usado técnicas sofisticadas de manipulação psicológica, combinadas com drogas psicoativas, para induzir um estado mental nos participantes onde a morte parecia não apenas aceitável,
mas desejável. Esta teoria é baseada em estudos modernos de cultos suicidas, como o Templo do Povo de Jim Jones. A teoria de Shen é apoiada pela evidência de condicionamento psicológico de longo prazo encontrada nos restos mortais, incluindo as alterações neurológicas consistentes com o uso prolongado de substâncias que alteram a mente. Ela argumenta que Puabi pode ter sido uma das primeiras líderes de culto da história, usando técnicas que não seriam vistas novamente até os tempos modernos, para convencer seus seguidores a escolher a morte voluntária. Uma teoria ainda mais radical foi proposta pelo historiador alternativo Dr. James Morrison, que sugere que o evento pode ter sido influenciado por conhecimento perdido sobre a natureza da consciência humana. Morrison argumenta que os antigos sumérios podem ter desenvolvido técnicas para transferir a consciência entre corpos ou para preservar a personalidade após a morte física, conhecimento que foi posteriormente perdido quando a civilização suméria entrou em colapso. Embora a teoria de Morrison seja amplamente rejeitada pela academia mainstream, ela ganhou apoio de alguns pesquisadores que apontam para anomalias inexplicáveis na descoberta de Ur. Por exemplo, a preservação excepcional dos corpos vai além do que deveria ser possível, mesmo com as melhores técnicas de mumificação antigas. Além disso, alguns dos artefatos encontrados na tumba mostram um nível de sofisticação tecnológica que parece inconsistente com o que sabemos sobre as capacidades sumérias. Uma das anomalias mais intrigantes é a presença de objetos metálicos que mostram sinais de técnicas de fundição que não deveriam ter sido desenvolvidas por mais 1000 anos. Análises metalúrgicas revelaram ligas que requerem temperaturas e processos que os sumérios supostamente não possuíam. Isso levou alguns pesquisadores a especular que Puabi pode ter tido acesso a conhecimento tecnológico avançado de origem desconhecida. Outro mistério não resolvido é a questão dos 3 membros da equipe de Woolley que desapareceram durante a escavação. Investigações posteriores nunca encontraram evidências de onde eles foram ou o que aconteceu com eles. Alguns pesquisadores sugerem que eles podem ter sido afetados por algum tipo de influência psicológica residual da tumba. Uma teoria que é rejeitada pela ciência mainstream, mas que continua a atrair interesse de pesquisadores de fenômenos paranormais. A teoria da ressonância temporal, proposta pelo físico teórico Dr. Alan Hartwell, sugere que certas localizações geográficas podem reter impressões de eventos traumáticos que ocorreram nelas. Segundo Hartwell, a tumba de Puabi pode ter se tornado um tipo de gravador temporal, que continua a reproduzir aspectos do ritual original, afetando psicologicamente aqueles que entram em contato com ela. Esta teoria é baseada em relatos de experiências anômalas relatadas por pesquisadores que trabalharam no sítio ao longo dos anos. Múltiplos arqueólogos relataram sonhos vívidos sobre o ritual, sensações de presença invisível e, em alguns casos, episódios de tempo perdido onde não conseguiam se lembrar de períodos de várias horas. Embora estes relatos sejam geralmente atribuídos ao estresse e às condições difíceis de trabalho no deserto, o padrão consistente é intrigante. Uma das teorias mais recentes, proposta pela neurocientista Dra. Rebecca Torres, foca no papel das substâncias psicoativas encontradas nos corpos. Torres sugere que os sumérios podem ter desenvolvido uma compreensão sofisticada da neuroquímica que lhes permitiu induzir estados de consciência onde a experiência da morte era fundamentalmente alterada. Segundo sua teoria, os participantes podem não ter experimentado a morte da mesma forma que uma pessoa moderna experimentaria. Torres aponta para pesquisas modernas sobre experiências de quase-morte e o papel de substâncias como a DMT na percepção da realidade. Ela argumenta
que a combinação específica de drogas encontrada nas taças de Ur pode ter induzido um estado onde os participantes genuinamente acreditavam estar transitando para outro plano de existência em vez de simplesmente morrendo. Talvez a teoria mais perturbadora seja a hipótese da manipulação genética, proposta por um pequeno grupo de pesquisadores que sugere que os sumérios podem ter tido conhecimento sobre modificação genética que foi posteriormente perdido. Esta teoria é baseada na análise de DNA que revelou certas anomalias genéticas nos participantes do ritual que são difíceis de explicar através de processos naturais. Especificamente, vários dos corpos mostraram variações genéticas que afetam a produção de neurotransmissores relacionados ao medo e à ansiedade. Estes indivíduos teriam sido naturalmente menos propensos a experimentar terror diante da morte, tornando-os candidatos ideais para participação voluntária em rituais suicidas. A questão é se essas variações eram naturais ou se foram de alguma forma induzidas artificialmente. Independentemente de qual teoria está correta, todos os pesquisadores concordam que o evento na tumba de Puabi representa algo único na história humana, seja como resultado de crenças religiosas extremas, manipulação psicológica sofisticada ou algo ainda mais extraordinário, o fato permanece que 74 pessoas escolheram voluntariamente a morte, de uma maneira que desafia nossa compreensão moderna sobre a natureza humana. O que torna o mistério ainda mais profundo é que, apesar de décadas de pesquisa e avanços tecnológicos impressionantes, ainda não temos uma explicação completamente satisfatória para o que aconteceu naquela noite há 4.500 anos. Cada nova descoberta parece levantar mais questões do que respostas, sugerindo que alguns aspectos da experiência humana podem estar além da compreensão científica atual. O legado do mistério de Puabi continua a influenciar pesquisas em campos que vão da arqueologia à psicologia, da neurociência à filosofia da mente. É um lembrete humilhante de que, apesar de todos os nossos avanços tecnológicos, ainda há aspectos da experiência humana que permanecem profundamente misteriosos e talvez fundamentalmente incompreensíveis para a mente moderna. Capítulo 9. O legado sombrio da Mesopotâmia. A descoberta da tumba de Puabi não foi um evento isolado na história da arqueologia mesopotâmica. Na verdade, ela faz parte de um padrão mais amplo e perturbador de descobertas que sugerem que a antiga Mesopotâmia pode ter sido o berço não apenas da civilização, mas também de algumas das práticas mais sombrias e extremas da humanidade. À medida que arqueólogos continuaram a escavar sítios em toda a região, eles descobriram evidências de rituais de morte que fazem o evento de Ur parecer quase convencional em comparação. Em 1938, uma expedição alemã, escavando o sítio de Assur, descobriu o que eles chamaram de Palácio dos Mortos Eternos, uma estrutura subterrânea que continha os restos de mais de 200 pessoas que haviam sido enterradas vivas em câmaras seladas. Ao contrário da tumba de Puabi, onde as mortes foram causadas por veneno, as vítimas em Assur mostravam sinais de asfixia lenta, sugerindo que foram deliberadamente enterradas enquanto ainda respiravam. O que tornava a descoberta de Assur ainda mais perturbadora era a evidência de que as vítimas haviam sido organizadas em uma hierarquia elaborada mesmo na morte. Os corpos estavam arranjados em círculos concêntricos, com os indivíduos de status mais alto no centro e os de status mais baixo na periferia.
Cada círculo havia sido selado separadamente, sugerindo que o enterro foi um processo gradual que pode ter durado dias ou até semanas. Análises forenses dos corpos de Assur revelaram que muitas das vítimas haviam consumido substâncias sedativas antes do enterro, mas não em quantidades suficientes para causar inconsciência. Em vez disso, elas teriam estado em um estado de torpor que as tornava incapazes de resistir, mas ainda conscientes de seu destino. Marcas nas paredes das câmaras sugeriam que algumas das vítimas haviam tentado escapar antes de sucumbir à asfixia. Em 1952, arqueólogos soviéticos trabalhando no sítio de Nippur fizeram uma descoberta que chocou até mesmo veteranos endurecidos da arqueologia mesopotâmica. Eles descobriram uma série de poços profundos que continham os restos de crianças que haviam sido aparentemente jogadas vivas em buracos e então cobertas com pedras. O número total de vítimas nunca foi determinado com precisão, mas estimativas sugerem que pode ter chegado a mais de 500 crianças, o que tornava a descoberta de Nippur particularmente horrível. Era a evidência de que as crianças haviam sido selecionadas com base em critérios físicos específicos. Todas eram aproximadamente da mesma idade, entre 6 e 8 anos, e todas mostravam sinais de nutrição excepcional durante suas vidas. Análises de DNA revelaram que muitas eram parentes próximos, sugerindo que famílias inteiras haviam oferecido seus filhos para este ritual macabro. Tabletes cuneiformes encontrados próximos aos poços de Nippur forneceram pistas sobre a motivação por trás desses sacrifícios infantis. Os textos se referiam a um ritual chamado Alimentando os Deuses Famintos, onde crianças eram oferecidas para apaziguar divindades que supostamente demandavam sangue jovem para manter o equilíbrio cósmico. Os tabletes descreviam as crianças como sementes da eternidade que cresceriam no submundo para se tornarem servos divinos. Talvez a descoberta mais perturbadora de todas tenha sido feita em 1963 no sítio de Eridu, considerado pelos próprios sumérios como a primeira cidade do mundo. Arqueólogos descobriram uma estrutura que eles inicialmente pensaram ser um templo, mas que análises posteriores revelaram ser uma fábrica de morte, um complexo projetado especificamente para a produção em massa de sacrifícios humanos. O complexo de Eridu continha múltiplas câmaras, cada uma projetada para um aspecto diferente do processo de sacrifício. Havia salas de preparação onde as vítimas eram lavadas e vestidas, câmaras de sedação onde eram administradas drogas e, finalmente, uma grande sala central onde os sacrifícios eram executados. O chão da sala central estava manchado com o que análises químicas confirmaram ser sangue humano acumulado ao longo de décadas ou possivelmente séculos de uso. O que tornava Eridu ainda mais chocante era a evidência de inovação tecnológica aplicada ao assassinato ritual. Os arqueólogos descobriram dispositivos mecânicos sofisticados projetados para executar múltiplas vítimas simultaneamente, incluindo lâminas acionadas por contrapesos e sistemas de drenagem elaborados para coletar e canalizar sangue para reservatórios subterrâneos. Era engenharia aplicada ao genocídio ritual em uma escala industrial. Registros administrativos encontrados em Eridu sugeriam que o complexo processava centenas de vítimas por mês durante seus períodos de pico de operação. As vítimas vinham de toda a Mesopotâmia, trazidas por caravanas especiais que operavam rotas comerciais dedicadas exclusivamente ao transporte de sacrifícios humanos. Era um sistema logístico complexo que rivalizava com qualquer operação comercial da época. A análise dos restos mortais de Eridu revelou que as vítimas representavam uma seção transversal da sociedade mesopotâmica, não apenas escravos ou prisioneiros de guerra,
mas também comerciantes, artesãos e até mesmo membros da nobreza menor. Isso sugere que a participação nos rituais de sacrifício havia se tornado uma expectativa social que transcendia as linhas de classe, uma obrigação cívica que todos os cidadãos mesopotâmicos enfrentavam em algum momento de suas vidas. Mais perturbadora ainda foi a descoberta de que muitas das vítimas em Eridu haviam se apresentado voluntariamente para o sacrifício. Tabletes administrativos documentavam um sistema de reservas de sacrifício, onde indivíduos podiam se inscrever para serem mortos em datas específicas, muitas vezes meses ou anos no futuro. Algumas pessoas aparentemente planejavam suas mortes rituais como eventos familiares, trazendo parentes para testemunhar sua ascensão aos deuses. O padrão que emerge dessas descobertas é de uma civilização que havia desenvolvido uma cultura de morte ritual que era muito mais extensa e sistemática do que qualquer coisa vista em outras culturas antigas. Enquanto sociedades como os astecas ou os celtas praticavam sacrifícios humanos em ocasiões especiais, os mesopotâmicos parecem ter integrado a morte ritual na própria estrutura de sua sociedade. Esta cultura de morte pode explicar por que a civilização mesopotâmica, apesar de suas inovações tecnológicas e conquistas culturais impressionantes, eventualmente entrou em colapso e desapareceu. Algumas teorias sugerem que a prática extensiva de sacrifício humano pode ter criado uma instabilidade demográfica que tornou a sociedade insustentável a longo prazo. Análises demográficas baseadas em registros arqueológicos sugerem que, no auge da cultura de sacrifício mesopotâmica, até 5% da população pode ter morrido anualmente em rituais religiosos. Esta taxa de mortalidade ritual, combinada com guerras, doenças e desastres naturais, pode ter criado uma espiral demográfica descendente, da qual a civilização nunca se recuperou. Além disso, a energia e recursos dedicados aos rituais de morte podem ter desviado recursos cruciais de outras atividades necessárias para manter uma civilização complexa. A construção e manutenção de complexos de sacrifício como Eridu requeriam investimentos enormes em trabalho, materiais e expertise técnica que poderiam ter sido usados para projetos de infraestrutura, agricultura ou defesa. O legado psicológico da cultura de morte mesopotâmica também pode ter contribuído para o colapso da civilização. Viver em uma sociedade onde a morte ritual era uma expectativa constante teria criado níveis de ansiedade e trauma que poderiam ter afetado a capacidade da população de funcionar efetivamente. Gerações crescendo com a expectativa de que poderiam ser chamadas para o sacrifício a qualquer momento teriam desenvolvido patologias psicológicas que minariam a coesão social. Curiosamente, evidências arqueológicas sugerem que nos últimos séculos da civilização mesopotâmica houve tentativas de reformar ou abolir as práticas de sacrifício humano. Tabletes de períodos posteriores documentam debates teológicos sobre a moralidade dos rituais de morte, e alguns governantes aparentemente tentaram limitar ou regular as práticas mais extremas. No entanto, essas tentativas de reforma podem ter chegado tarde demais. A cultura de morte havia se tornado tão integrada à identidade mesopotâmica que tentar removê-la pode ter criado uma crise existencial que acelerou o colapso da civilização. Sem os rituais de morte que haviam definido sua relação com os deuses por milênios, os mesopotâmicos podem ter perdido sua coesão cultural e propósito coletivo. O legado sombrio da Mesopotâmia serve como um lembrete perturbador de como mesmo as civilizações mais avançadas podem ser corrompidas por práticas extremas que eventualmente levam à sua própria destruição. A tumba de Puabi, longe de ser uma anomalia,
era simplesmente o exemplo mais bem preservado de uma cultura que havia perdido o equilíbrio entre vida e morte, criando um sistema onde a morte se tornou mais valorizada que a vida. Capítulo 10. A verdade que nunca saberemos. Gostaria de ouvir suas opiniões sobre esta história incrível. Deixem nos comentários o que mais os impressionou nesta jornada pelos mistérios mais sombrios da história antiga. Suas reflexões são muito importantes para nós. Após décadas de pesquisa, análise forense avançada e especulação acadêmica, chegamos ao final de nossa jornada através dos corredores sombrios da tumba de Puabi, e a verdade permanece tão elusiva quanto sempre foi. Talvez essa seja a lição mais profunda e perturbadora de toda esta investigação. Que alguns mistérios da experiência humana são destinados a permanecer para sempre além de nossa compreensão. Não importa quão sofisticadas sejam nossas ferramentas ou quão determinados sejamos em nossa busca por respostas. O que sabemos com certeza é que há 4.500 anos, 74 pessoas tomaram uma decisão que desafia todos os nossos instintos modernos sobre autopreservação, racionalidade e o valor da vida humana. Eles escolheram a morte voluntária não por desespero, não por coerção, mas por uma convicção tão profunda que transcendeu o medo mais primitivo da humanidade. Esta escolha, documentada em ossos e artefatos, permanece como um dos atos mais extraordinários e incompreensíveis da história registrada. Cada teoria que exploramos, desde explicações convencionais baseadas em práticas religiosas antigas, até hipóteses mais radicais envolvendo manipulação psicológica ou conhecimento perdido, oferece apenas vislumbres parciais da verdade completa. É como se estivéssemos tentando reconstruir uma sinfonia complexa a partir de apenas algumas notas preservadas, ou compreender um idioma morto através de fragmentos de texto danificados pelo tempo. A rainha Puabi permanece uma figura enigmática, simultaneamente fascinante e aterrorizante. Era ela uma líder carismática que genuinamente acreditava estar oferecendo a seus seguidores uma oportunidade de transcendência espiritual? Ou era uma manipuladora hábil que usou técnicas psicológicas sofisticadas para convencer pessoas inocentes a escolher a morte? Talvez ela fosse ambas, ou talvez fosse algo completamente diferente, uma figura que operava segundo princípios que nossa mentalidade moderna simplesmente não consegue compreender. O que torna o mistério ainda mais profundo é a evidência crescente de que o evento na tumba de Puabi não foi único, mas parte de uma cultura mais ampla de morte ritual que permeava a antiga Mesopotâmia. As descobertas em Assur, Nippur, Eridu e outros sítios sugerem que estamos lidando não com uma anomalia histórica, mas com um sistema de crenças e práticas que foi fundamental para uma das primeiras e mais influentes civilizações da humanidade. Esta realização levanta questões ainda mais perturbadoras sobre a natureza da civilização humana. Se uma sociedade capaz de inventar a escrita, desenvolver sistemas legais complexos e criar obras de arte de beleza duradoura, também podia normalizar o sacrifício humano em massa, o que isso nos diz sobre os fundamentos da cultura humana. Somos uma espécie inerentemente violenta que ocasionalmente produz momentos de beleza e compaixão, ou somos fundamentalmente compassivos, com uma tendência perturbadora para extremos ocasionais de crueldade? A descoberta de Leonard Woolley também nos força a confrontar os limites de nossa própria objetividade científica. O comportamento cada vez mais errático de Woolley durante
A escavação, os desaparecimentos misteriosos de membros de sua equipe e os relatos contínuos de experiências anômalas por pesquisadores que trabalham no sítio sugerem que alguns aspectos do passado podem exercer uma influência ativa sobre o presente de maneiras que nossa ciência atual não consegue explicar ou mesmo reconhecer. Isso não significa que devemos abandonar a investigação científica em favor de explicações sobrenaturais, mas talvez devêssemos ser mais humildes sobre os limites de nosso conhecimento atual. A ciência tem sido extraordinariamente bem-sucedida em desvendar os mistérios do mundo físico, mas quando se trata das profundezas da experiência humana, consciência, fé, o significado da morte, ainda estamos tropeçando no escuro como nossos ancestrais antigos. Uma das lições mais importantes da história de Poabi pode ser sobre os perigos da certeza absoluta. Os 74 servos que beberam o veneno naquela noite fatídica estavam absolutamente certos de que estavam fazendo a coisa certa. Sua fé era tão completa que superou o instinto de sobrevivência mais básico. Mas, de nossa perspectiva moderna, sua certeza parece tragicamente equivocada, um exemplo de como a convicção profunda pode levar a consequências devastadoras. No entanto, devemos ser cuidadosos para não julgar muito rapidamente. Nossa própria era não está isenta de exemplos de pessoas fazendo sacrifícios extremos por crenças que podem parecer irracionais para observadores externos. Soldados que morrem por seus países, ativistas que sacrificam suas vidas por causas sociais, pais que se arriscam para proteger seus filhos. Todos esses são exemplos de pessoas escolhendo algo que valorizam mais do que sua própria sobrevivência. A diferença pode estar não na disposição de sacrificar a vida por algo maior, mas na natureza do que consideramos digno de tal sacrifício. Para os servos de Poabi, a oportunidade de servir sua rainha na eternidade era um bem tão valioso que valia a pena morrer por ele. Para nós, tal crença parece incompreensível, mas isso pode dizer mais sobre as limitações de nossa própria perspectiva do que sobre a irracionalidade deles. A história de Poabi também nos lembra da fragilidade das civilizações humanas. A Mesopotâmia foi o berço da civilização, o local onde a humanidade primeiro desenvolveu muitas das tecnologias e instituições que ainda usamos hoje. No entanto, essa mesma civilização eventualmente entrou em colapso, deixando apenas ruínas enterradas na areia e mistérios que ainda lutamos para compreender. Se uma civilização tão avançada e influente pode desaparecer tão completamente, o que isso nos diz sobre a permanência de nossa própria cultura? Estamos construindo algo que durará, ou somos apenas mais uma civilização destinada a se tornar um mistério arqueológico para pesquisadores futuros? E se nossa civilização entrar em colapso, que aspectos de nossa cultura parecerão mais incompreensíveis para aqueles que tentarem entender nosso legado? Talvez a lição mais importante da tumba de Poabi seja sobre a importância da humildade intelectual. Apesar de todos os nossos avanços científicos e tecnológicos, ainda há aspectos fundamentais da experiência humana que permanecem misteriosos. A consciência, a natureza da fé, o significado da morte, os limites da lealdade humana, essas questões eram tão complexas para os antigos sumérios quanto são para nós hoje. A tumba de Poabi permanece aberta ao público no Museu Britânico, onde milhões de visitantes contemplaram os artefatos dourados e tentaram imaginar os eventos que os colocaram lá. Mas os objetos físicos, por mais belos e bem preservados que sejam, são apenas ecos distantes da realidade vivida que representam a verdadeira história,
As emoções, motivações e experiências das pessoas que participaram daquele ritual final permanece para sempre além de nosso alcance. E talvez seja apropriado que seja assim. Alguns mistérios podem ser mais valiosos como mistérios do que como problemas resolvidos. A história de Puabi nos força a confrontar questões fundamentais sobre a natureza humana, o significado da vida e da morte e os limites de nossa compreensão. Essas são questões que cada geração deve enfrentar por si mesma, e as respostas, se é que existem, podem ser diferentes para cada época e cultura. No final, a verdade sobre o que aconteceu naquela noite na tumba de Puabi pode ser menos importante do que as questões que a história levanta. Por que as pessoas fazem sacrifícios extremos por suas crenças? Como distinguimos entre fé genuína e manipulação? O que estamos dispostos a sacrificar por aqueles que amamos ou pelas causas em que acreditamos? Essas são questões que cada um de nós deve responder por si mesmo, e nossas respostas definem quem somos, como indivíduos e como sociedade. A rainha Puabi e seus 74 servos fiéis descansam agora em paz, seus ossos preservados em museus e suas histórias contadas em livros e documentários. Mas o mistério de sua escolha final permanece vivo, desafiando cada nova geração de pesquisadores e pensadores a tentar compreender as profundezas da experiência humana. É um mistério que pode nunca ser completamente resolvido, e talvez seja exatamente assim que deveria ser. Obrigado por me acompanharem nesta jornada através de um dos capítulos mais sombrios e fascinantes da história humana. Espero que esta exploração dos mistérios da tumba de Puabi tenha provocado reflexões sobre a natureza da fé, da lealdade e dos limites da compreensão humana. Se vocês gostaram desta investigação histórica, por favor, deixem um comentário compartilhando suas próprias reflexões sobre esta história extraordinária. Até a próxima aventura pelos corredores sombrios do passado.